Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, e a todos os ministros aqui presentes, como também aos ministros e congregações em diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês, também sobre mim, e que nos dê a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e nesta ocasião nos abra a Escritura, a Palavra e o entendimento para compreendê-la. Nesta semana se inicia a Cúpula de Integração pela Paz, Cumipaz 2016 no Paraguai, do dia 4 a 8 de outubro, ou seja, desde a próxima terça-feira em diante. Teremos diferentes sessões, às quais poderão assistir aqueles ativistas que receberam o convite. Esperamos que todos possam seguir as instruções para garantir que toda a organização seja um êxito e no próximo domingo possamos contar as boas notícias, as boas novas de todos os eventos. Estamos fazendo história. Isso nós sabemos muito bem. E devemos permanecer unidos, trabalhando em equipe e, por amor, à família humana. Nestes dias também, teremos a Orquestra Sinfônica conosco, a qual estará nas atividades do Cumipaz. E esteve aqui a semana passada, e nesta semana também. Hoje, domingo, esteve aqui interpretando os hinos que estivemos escutando e que nos inspiram para nos aproximar de Deus no culto ao Deus eterno e Criador dos céus e da terra. Oremos muito por essas atividades que serão realizadas nesta semana de terça-feira em diante. Para hoje temos a passagem de Isaías no capítulo 59. Versículos 16 ao 21, e diz da seguinte maneira: E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve.
pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestimenta pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será sua retribuição, furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas ele dará a sua recompensa. Lendo de novo, recompensará aos das costas. Esta tradução diz as costas. Há outras traduções que dizem as ilhas. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião. E aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, este é meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Tomamos las palabras del verso Tomamos as palavras do versículo 19, 19 que dicen: que diz: porque vendrá el enemigo como vindo río, o inimigo como uma mas corrente el de Espíritu de águas, Jehová levantará o bandera. Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. El Espíritu del Señor O Espírito do Senhor levantando bandera levantando bandeira contra contra el enemigo. o inimigo. Esse Esse será nuestro será o nosso tema tema, Escola Bíblica de Estudio Bíblico, da Escola Bíblica do Estudo Bíblico para hoje, domingo de manhã, domingo 2 de outubro de 2016. domingo, dia 2 de outubro de 2016. Tiene la bondad Queiram assentar-se, tenham a bondade. para este tiempo final. El enemigo de Dios, el Para diablo, este tempo final, o inimigo de Deus, o diabo, se levantará como río, ou virá como um rio. pero el Espíritu del Señor levantará Porém, bandera o Espírito do Senhor contra él. levantará bandeira contra ele. Estamos en el tiempo final. Estamos no tempo final. Ha estado siempre en la tierra tratando de destruir. O inimigo sempre esteve na terra, tratando de destruir o programa divino. Tiene un programa O inimigo tem um programa, cual es o qual en contra del ser humano. é contra o ser humano, Pedirle que el ser humano viva eternamente para impedir que o ser humano viva de Dios. no reino de Deus eternamente. Fue representado el enemigo O inimigo vindo viniendo de edad en edad, foi representado de era em era, viniendo el enemigo en un caballo, o inimigo vindo num cavalo,
cambiando de etapa en etapa, de e mudando de etapa em etapa, de era em era, mudando de um cavalo de uma cor a outro cavalo de outra cor. en el capítulo 6 del Apocalipsis. No capítulo dice, 6 do Apocalipse diz: cuando abrió vi cuando el cordero E abrió havendo uno o de cordeiro sus aberto sellos, um dos selos, olhei y oí a uno de los cuatro e seres ouvi vivientes dos 4 decir animais con voz, que dizia como em voz de trovão: ven, Vem e vê. y aquí un caballo blanco E olhei, e eis um cavalo branco, lo montaba, e o que estava sentado sobre ele tinha um fue dada arco, una corona, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. ese es el anticristo Esse é o anticristo, en el tiempo en que todavía lá no tempo em que el imperio romano o Império Romano estaba gobernando ainda estava governando tiempo allá de los apóstoles. para o tempo lá dos Luego, más apóstolos, adelante, cuando el e depois, mais adiante, enemigo es representado viajando, quando o caminando inimigo en esta tierra, é representado viajando, caminhando nesta terra em um cavalo branco. luego cuando abrió, Depois, quando abriu verso 3, o cuando abrió segundo sello, selo, no versículo 3 oí el diz: segundo ser viviente E havendo que aberto o decía, segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse Y se les dio a una paz da gran terra, espada. e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Jinete É o mesmo cavaleiro mudando a cor do cavalo. É o mesmo cavaleiro vindo em um cavalo vermelho, el mismo jinete viniendo en vermelho, caballo para tirar a paz da terra. E é rojo o anticristo, para quitar la paz. o mesmo que vinha num Ese cavalo es el branco, anticristo. depois vindo em um Mismo que cavalo venía en vermelho. blanco, ahora viene Este en un caballo. É o percurso do Este es el anticristo, recorrido del anticristo, do diabo, del diablo em um poder, moviéndose en medio movendo-se de entre la raza humana. a raça humana, Y ahora en esta etapa e como anteriormente lo vemos allá también, o vemos também nessa etapa, viniendo en un vindo caballo blanco, rojo em um cavalo vermelho, para quitar para tirar a paz da la terra. tierra. Ahora vean quién es el responsable Assim vejam quem é o responsável por não haver paz na terra. Luego más adelante, Depois, mais adiante, 5 en adelante, dice, no cuando versículo 5 em diante abrió diz: el tercer sello, E havendo aberto o terceiro selo, que decía, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem, y es que un E vê. caballo negro, e olhei, y el que lo montaba e eis um cavalo tenía por preto. nombre, y el que lo montaba tenía una E o balanza que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. en la mano. Y oí una voz E ouvi en medio de los cuatro uma voz seres vivientes no meio dos que 4 decía, animais que dizia: 2 libras de trigo uma medida de por trigo un denario, por um dinheiro, y 6 libras de e cebada 3 medidas de cevada por um dinheiro.
pero no dañes. E não danifiques o azeite e o vinho. Ahora cambia de color. Assim, o cavalo mudou de cor. Pero Porém, el mismo jinete é o mesmo cavaleiro. es Satanás, el diablo, en el anticristo, moviéndose É Satanás, o diabo, otra etapa no anticristo, movendo-se em outra etapa, através do programa del programa que él tiene para destruir que ele tem la obra de Dios, para destruir a obra de el Deus pueblo de Dios. e destruir o povo de Deus. Y por consiguiente, destruir E, consequentemente, humanos. destruir aos seres humanos. Aquí Aqui es con hambre. é com a fome. Cuando abrió el cuarto sello, E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: ven y mira. Vem e vê. Y miré, E olhei, y aquí un caballo amarillo. e eis um cavalo Y el amarelo, e o por que nombre estava assentado sobre ele tinha por nome le seguía. Morte, e o inferno o seguia. Sobre la cuarta parte de la tierra para matar E al foi-lhes con dado espada, poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, y com las peste fieras de la e tierra. com as feras da terra. El pasaje anterior, A tercer passagem anterior, no terceiro sello, selo, encontramos que hay hambre, encontramos que há fome, escasez, escassez, y dice no dañes al e vino, diz: não danifique o azeite nem o vinho. al aceite ni al vino, Não danifique o azeite nem o vinho, ou seja, de los que están fala dos que llenos estão del cheios aceite del Espíritu do Santo, azeite do Espírito y del Santo estímulo, el vino, el estímulo de la palabra en e do cada vinho, uno do estímulo, de los hijos e o hijas estímulo da palavra que produce em cada um dos filhos e filhas el de Espíritu Deus, Santo que o Espírito en la Santo manifestación produz de la palabra na manifestação da palavra cada edad, para cada era todo e, sobretudo, esa edad. para essa era. Pero el cuarto sello nos habla Mas o quarto selo nos fala del caballo amarillo, do cavalo amarelo, es su último recorrido del diablo, de Satanás, a través del anticristo, no último percorrido do diabo, Satanás, através do anticristo, o homem de pecado, ese es el recorrido e esse é o percurso corresponde al tiempo que corresponde ao tempo en el cual final, nos ha tocado vivir. no qual nos correspondeu viver. Pero el Espíritu del Señor levanta la bandera contra el Porém, jinete o Espírito do Senhor levantará a bandeira contra o cavaleiro e seu cavalo cual da su amarelo, recorrido final. no qual dá o El seu caballo recorrido final. representa el poder, O cavalo representa o poder. Dios levanta la bandera contra él. E Deus levantará a El Espíritu bandeira Santo contra ele. levanta la bandera O Espírito Santo levantará a bandeira contra o inimigo de Deus. O diabo levantará
la palabra de Dios levantará a palavra de Deus palabra vivificada. correspondiente a este tiempo final, A palavra prometida correspondente a este tempo a final, la realidad, la cumplirá. a fará realidade, Dios estará cumprirá. en este tiempo E final, os filhos de Deus en la palabra estarão de neste Dios tempo final, prometida para este na tiempo palavra de Deus final, prometida siendo vivificada esa para palabra, este tempo siendo final, traída a cumplimiento. essa palavra sendo vivificada, sendo trazida a cumprimento. E isso En será la venida del Señor a su na iglesia, vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na manifestação final, en donde Dios llevará a cabo la gran onde Deus victoria del amor realizará divino a grande vitória no amor en divino favor a favor de su iglesia, da sua igreja, en favor a favor de todo el programa de Dios y de toda todo o programa de Deus la creación. Eso e de será toda a criação. el Isso Espíritu será del Señor levantando O bandera Espírito do Senhor levantando bandeira del enemigo. contra o inimigo. Sencillo. Tão simples Como isso? assim. Tenemos que estar conscientes Temos de estar conscientes de que el enemigo de que o inimigo cabalgó cavalgou sobre el poder sobre o poder que tenía que tinha en cada tiempo. em cada tempo. Y eso es cabalgar E isso é cavalgar sobre un caballo. sobre um cavalo. Porque un caballo Porque um que cavalo, representa uma besta, poder. no livro do Apocalipse representa um poder. Por lo tanto, Portanto, el poder o poder del anticristo do está anticristo representado en el está caballo representado no cavalo amarillo, amarelo manifestado para ser manifestado neste tempo final. y dice, mire, Diz, e olhei, y es que un caballo e eis um cavalo amarelo, amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Está profetizado que Está profetizado vendrá una persecución que virá uma grande perseguição contra contra de la iglesia a igreja noiva novia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, en contra de los escogidos, contra os escolhidos. y solamente permanecerán firmes los escogidos de Dios en el día postrero. E somente Pero os para ese escolhidos de tiempo Deus no último dia recibirán la fe para ser transformados, permanecerão firmes, llevados con Cristo a la cena de las bodas. mas para esse tempo receberão a fé para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. De antesala E será um tempo a la gran tribulación. de antessala para a grande tribulação. Escapará de la gran tribulación. Mas a igreja noiva escapará da grande tribulação. Ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e a transformação dos crentes vivos que estarão no corpo místico de Cristo, na era correspondente, que é a era ou a etapa de pedra angular, etapa da vinda
tendrán e para a vinda do la Senhor. palabra prometida, E eles terão a palavra prometida, o que foi prometido para este tempo, o sea, siendo sendo vivificada, ou seja, en medio sendo cumprida de la iglesia del no Señor, meio da igreja do Senhor Jesus porque es Cristo, a su iglesia porque que Él viene. é a sua igreja que ele vem neste tempo Por final. tanto, estemos preparados, Portanto, porque estejamos algo grande preparados, de parte de Dios, porque algo grande se prepara da parte de Deus, y es e é la venida del Señor, a vinda do Senhor. la fe para ser A fé transformados, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. todo esto corresponde a la bandera Tudo que isso Dios corresponde levantará à bandeira que Deus levantará contra el enemigo, contra o inimigo, el diablo. o diabo. Habrá cumplimiento, Haverá o cumprimento do que corresponde a este tempo final. las promesas E entre as promessas a la feitas, iglesia a igreja, para recibir, para receber a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, está prometida uma plena manifestação de Deus que se realizará numa grande tenda catedral. Isso é promessa de Deus para o povo de Deus. Portanto, estamos esperando o cumprimento de todas essas profecias da parte de Deus para serem cumpridas e na sua igreja neste tempo final. E isso será o Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Oremos muito uns pelos outros, porque a terceira etapa trará grandes bênçãos para todos nós neste tempo final. O Espírito do Senhor levantando bandeira contra o inimigo. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo receba em seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue, o batize com Espírito Santo e fogo, logo após ser batizado na água no seu nome, para o qual você já pode passar aqui na frente, e estaremos orando por você. Daremos um tempo, alguns minutos, enquanto passam à frente aqui, em outras nações e em outras congregações também, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por todos os que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo en Paraguay y en todos los países de la América Latina, del Caribe. Deus tem muitas pessoas aqui no Paraguai, em todos os países da América Latina, do Caribe, também da América do Norte e demais países do planeta Terra.
Deus tem muitas pessoas e está chamando-as neste tempo final. Estamos en un tiempo Estamos de ser preparados num tempo para la venida del Señor, para obtener la fe, para ser transformados, de sermos preparados para a vinda do llevando Senhor, con Cristo la cena, para obtermos a fé, para sermos transformados, raptados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. vamos a estar puestos en pie para Vamos orar ficar em pé por las personas que están para viniendo orarmos de pelas Cristo pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, olhe para as pessoas que estão chegando aos pés de Cristo nesta manhã. Receba-as em teu reino. Senhor, rogo-te em teu nome eterno e glorioso, no nome eterno e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Y ahora repitan conmigo esta oración, los que están viniendo a los pies de Cristo. E agora repitam comigo esta oração, os que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Escuché la predicación Senhor del Evangelio Jesus Cristo, escutei a pregação do teu en mi Evangelho corazón. e a tua fé nasceu em meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Senhor, Reconozco que soy pecador. eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Senhor, he recibido eu o recebi como mi Salvador. como meu Salvador. Te ruego, Rogo-te me recibas que me recebas en tu reino, no teu reino, en tu nombre eterno. no teu glorioso. nome eterno e glorioso, Te lo ruego para quien sea la gloria y la honra para por quem los seja a glória e a honra siglos de los siglos. pelos séculos Amém. dos séculos. Amém. Y ahora E agora, preguntarán os que vieram aos pés de Cristo, aqui y en otras naciones, e em outras nações, me perguntarão: quando podem me batizar? cuando ustedes han creído en Cristo, Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nos veremos eternamente no reino de Cristo. El bautismo en agua O batismo na água es tipológico. é simbólico. El agua no quita los pecados, A água sino não tira os la sangre de pecados, Cristo es senão la que nos limpia. o sangue de Cristo, que é o que nos limpa de todo Pero el pecado. bautismo en agua es muy importante para cada ser humano. Porém, o batismo na água é muito importante para cada ser humano. O próprio Cristo foi batizado por João En Batista. el bautismo en agua No batismo na água, identificamos con Cristo, nos en su identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, muerte, por lo cual pelo qual es importante para todo ser humano é importante para todo ser humano receber Cristo como Salvador, ser batizado na água no seu nome, para Cristo batizá-lo com o Espírito Santo e fogo e produzir o novo nascimento na pessoa. Assim, podem ser batizados
os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês e nos veremos eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo ao ministro correspondente aqui presente, o reverendo Porfírio Tileria, e em cada país deixa o ministro correspondente, para que indique como fazerem para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos passem um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe e guarde a todos. Que os use grandemente em sua obra neste tempo final. Que venha em breve a fé para sermos transformados e raptados. E que brevemente sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.